Olá, querido professor, professora Desi, turma pequeno pesquisador. Chegamos aqui agora na nossa lição de número 13, a última lição do trimestre. O número 13 tem como título "O amor nos conserva". O objetivo é que ao final da lição o aluno deverá conhecer o verdadeiro amor através do milagre da vida, sentir admiração pelo poder de Deus e seu grande amor e responder devolvendo um verdadeiro amor. A senha da semana, que é o verso para memorizar, está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, bondoso, não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Momento de oração. Para conseguir pregarmos a mensagem ao mundo, nosso povo precisa ter uma nova vida com Jesus, precisamos do poder do Espírito Santo, precisamos orar para que isso aconteça o mais depressa possível. Então vamos orar agora para que o povo de Deus busque o Senhor de todo o coração, arrependa-se de seus pecados, que receba o Espírito Santo. Então, ajoelhe-se e ore fervorosamente com os alunos. Para conquistar a atenção, são duas opções. A primeira opção é levar um pouquinho de areia fina numa vasilha, mostrar aos alunos, peça para que cada um deles pegue apenas 1 grão de areia. Então, deixe que eles tentem ali separar entre todos aqueles grãos apenas um. E pergunte, foi fácil ou foi difícil pegar um único grão de areia no meio de tantos? Qual será o valor de um grão de areia? Tem alguma utilidade? Então hoje nós estudaremos sobre algo menor que um grão de areia, mas que tem muito valor. Outra opção é, se possível, levar uma senhora gestante e um bebezinho com a sua mãe para a sala. Primeiro deve entrar a gestante, deixe que os alunos façam perguntas a ela sobre o bebê, tempo de gestação, data prevista de parto, etc. Caso tenha acesso, mostre ultrassom e peça para que a mamãe com o bebê chegue. Deixe que as crianças também façam perguntas ali para a mãe dele sobre a idade, o peso, a rotina de sono, alimentação. E depois que eles saírem, vamos dizer, realmente um bebê é motivo de gratidão ao Senhor, é um grande milagre. Então vamos apresentar a lição. Com antecedência pode-se utilizar massa de modelar para formar várias formas, né? Oval, cubo, comprida, e reserve para utilizar no momento certo. Com exceção da pergunta 2 de domingo, divida as demais perguntas de domingo a quarta entre os alunos e, se necessário, dê um tempinho para que eles harmonizem a resposta e depois diga: nesse momento está acontecendo algo espantoso, maravilhoso nessa sala. É algo invisível e está acontecendo apenas com vocês, pesquisadores. Sabe o que é? Vocês estão crescendo, ninguém está vendo, mas os seus ossos estão se alongando, seus músculos estão se esticando para cobrir esses ossos. O privilégio de quem está em fase de crescimento. Vocês crescem desde o dia em que o Senhor começou a formar vocês no ventre de suas mães. No ventre de sua mãe, o Senhor Criador começou a fazê-lo de uma pequeníssima semente. Embora aquilo dali não fosse maior do que um grão de areia, ali tinha todas as instruções necessárias: cor dos seus olhos, cabelo, forma do seu nariz, até o som da sua voz. Aquela pequenina célula se apegou no interior do útero de sua mãe e começou a se dividir em células iguais. Cada uma delas começou a se dividir em mais 2, e logo já eram 4 células que se dividiram outra vez, e assim tiveram 8 células. Então assim foi, 16, 32, 64, sempre o dobro do número de células. Pode-se mostrar um grão de trigo. Depois de 2 semanas, vocês não eram maior do que um grão de trigo. Mais ou menos uns 25 dias depois que sua vida começou, que Deus lhe deu um cordão umbilical, que trazia oxigênio e alimento do sangue de suas mães para vocês. Vocês cresciam muito rápido e logo uma coisa muito espantosa começou a acontecer. As células começaram a ficar diferentes. Mostra aqueles vários formatos da massinha de modelar. Em vez de serem todas iguais, algumas ficaram assim, redondas, outras compridas, outras em forma de cubo e outras ovais. Todas essas células diferentes estavam começando a formar as várias partes do seu corpo. É como se Deus dissesse àquele grupo de células: acordem,
É hora de vocês agora começarem a formar as partes do corpo. Vocês aqui, aponte para um grupo de formas macias de modelar. Vocês serão o coração do bebê. E vocês ali, aponte para outro grupo. Vocês começarão a formar o cérebro. Enquanto vocês aqui, ó, vão formar o estômago. Algumas precisam ser os olhos, outras boca, outras o nariz. E cada célula obedece direitinho à ordem do Criador. Ele conhece cada uma delas, ele conhece muito bem vocês. Peça para que o responsável pela pergunta 1 de domingo apresente a sua resposta, que deve ser nome, meu, mãos. Ver o tamanho do dedo mínimo de vocês. Muito bem, não são muito grandes. Vocês não eram maiores do que seus dedos mínimos quando tinham 1 mês de vida. No interior da mãe de vocês, mostre uma noz. Mas aos 2 meses vocês já tinham o tamanho de uma noz. O útero da mão de vocês esticava-se como um balão para dar lugar ao seu corpinho em crescimento. Um bebezinho nesse estágio fica meio enrolado e sente-se confortavelmente aquecido o suficiente para dormir. Entre um cochilo e outro, o bebê já faz exercícios, estendendo os braços, movimentando as pernas. Aos 3 meses tem pouco mais que 10 centímetros. Mostre uns 10 centímetros aí na égua. Nessa fase já pode frunzir a testa, fazer caretas engraçadas. Aos 3 meses já mede 15 centímetros. Mostre novamente os 15 centímetros na régua e pesa mais de 100 gramas. Mostre para que eles sintam quanto que é 100 gramas. O cabelo já começa a crescer. Já pode olhar de lado e mexer os dedos das mãos e dos pés. Aos 5 meses já mede 25 centímetros, mostra a régua, e começa a chupar o dedo polegar. Aos 6 meses pode ouvir barulho, e muito barulho faz o coração do bebê bater mais forte. A voz da mãe. Aos 7 meses o bebê já abre os olhos e percebe luz forte. Já os dedos já têm unhas e pode até se arranhar. Deixe que os responsáveis pela pergunta 1 de segunda-feira apresentem a resposta, que deve ser: Deus, eu, nome do aluno, te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as suas obras e a minha alma o sabe muito bem. Convide o grupo responsável pela pergunta 2 de segunda-feira. A resposta deve ser algo: ossos, corpo, todos os meus dias, no livro dele. Finalmente chega o dia em que o bebê está pronto para ser posto no mundo. O útero da mãe começa a comprimir e empurrar a cabeça pelo canal do nascimento. Logo depois, a criança está ali chorando, tomando seu primeiro fôlego com a ajuda do seu Criador. O ar entra e enche seus pulmões e ele respira normalmente. O medo logo acaba ao ouvir a voz conhecida de sua mãe. Para os pais, é um dia inesquecível, é como ganhar um presente de valor incalculável. Combine agora o responsável pergunta 1 de quinta-feira, que apresente a sua resposta, que deve ser Deus. Depois convide o responsável pela pergunta 2 de quinta-feira, que apresente a resposta, que deve ser meu, nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a pergunta pelo responsável 1 de quarta-feira, que deve ser: amar os seus semelhantes. Jesus também foi um bebezinho. Ele foi um presente de Deus para a humanidade, a maior revelação do seu amor. Deus também deu aos seus pais uma grande porção do seu próprio amor, para que eles dessem a vocês. Esse amor fez vocês e os conserva com vida, mas ele os criou com um propósito especial: usá-los para transmitir o seu amor a outros, e vocês devem continuar sendo presentes de alegria e amor aos seus pais e a todos aqueles que os cercam. Peça para que os alunos, um a um, digam uma forma de demonstrar amor à sua família. A pergunta 2 de quarta-feira depois diga: tanto meninos quanto meninas precisam aprender a trabalhar desde cedo e aumentar as responsabilidades conforme seu corpo for crescendo. Meninos e meninas organizados se tornarão mulheres e homens organizados que trabalham para Deus. Além disso, deixam a vida da família muito mais feliz, porque eles falam 5 serviços, habilidades que os meninos precisam aprender. E diga para que as meninas façam o mesmo. Pergunta 2 de quinta. Aplicando: Deus ama a todos, não porque você merece ou porque ele precisa de você. Deus decidiu amar você e ele demonstrou o seu amor dando o seu preciosíssimo filho para morrer por nós. Deus quer que assim nós aprendamos a amar os outros. Ao terminarmos esse trimestre de estudo sobre o seu corpo, é muito importante perceber que cada órgão foi lhe dado para que você possa servi-lo melhor. Tudo que há em você
deve ser usado para servir, para dar amor e alegria. Aprenda a cada dia como usar as suas forças e inteligência para suavizar a vida daqueles que o cercam, e você certamente estará cultivando o tipo de amor que Deus quer. Vamos conhecer melhor a espécie de amor que é de Deus. Peça para que eles peguem sua Bíblia e abram em 2 Coríntios 3, verso 8. Entregue para cada um cópia da atividade, como é o tipo de amor de Deus. Também temos aqui essa outra parte, que pode deixar para que eles coloquem o nome deles nesse espaço aqui, para que eles possam também contar aos outros, pode ser entregado essa folhinha. E mais uma cópia também dessa atividade anterior, para que eles possam entregar assim, enfeite, da forma como eles preferem, para entregar a outros. Essa semana, procure alguém que não sabe bem o que é o amor e entregue esse formulário para preencher e esse texto. Com certeza essa pessoa será muito abençoada. Assim, nós concluímos esse trimestre que falou sobre o corpo humano, que os alunos dessa turma, Pequeno Pesquisador, aqueles que já estão concluindo, né, a classe Pequeno Pesquisador, eles possam ser incentivados, né, a continuarem seguindo esse percurso de estudos agora na turma de adolescentes, aqueles onde nós não temos turmas de adolescentes, mas que eles possam estar ali passando para a lição dos adultos, mas que continuem motivados a estar cada dia mais utilizando suas forças, sua inteligência, todas as suas habilidades, talentos para servir ao Senhor e para demonstrar o seu amor ao próximo. São esses os meus votos e que o Senhor abençoe cada um nesse ministério, né, que nesse novo ano agora de 2026 possamos estar nos sentindo motivados, dispostos a ouvir o chamado para estar ali auxiliando na causa do Mestre. Muito obrigada a todos pela presença, pela participação, umas boas festas, que Deus abençoe. Tchau!